Joseph, como vão as coisas por aí pela Suécia? Já chegou o frio ou está chegando ainda? Tudo ótimo. Começou o inverno, né, André? Hoje mesmo a gente acordou às 6 aqui, tava -4. Só que agora saiu um solzinho aí, vai para mais um. É bem legal. Já é uma grande Sentimento coisa, bom. né? Eu lembro quando você fala, né, que chegou o verão, eu falei, quanto é que tá? Ele fala 4 graus, está todo mundo na rua brincando e tal. Pois é, né? Aqui se faz 10 graus, todo mundo acha que é o fim do mundo. Igual você fala que quando faz 24 graus aí, as pessoas entram em pânico e acham que o mundo está acabando de calor, né? Quando Acaba o aqui é sorvete, inverno. acaba a água, acaba o ventilador. São contrastes diferentes, né, André? É bem legal. Isso é muito interessante até do ponto de vista da PNL, né? Porque a gente está falando sobre questões aprendidas, né? O quanto que a gente responde a coisas aprendidas. Isso. E o quanto que cultura, onde você está no mundo, tudo isso acaba influenciando aí. Antes da gente começar, quero dar só um alô ao pessoal que está entrando aqui, né? O Luciano, Pedro, João, Júnior, Paulo, todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora, eu já vou compartilhar aqui a apresentação, que é a da nossa aula de hoje, mais uma aula aberta que a gente está fazendo aí nesse período da Black Friday, inclusive a aula que vai constar nesse curso, que é Programação Neurolinguística e Programação Neurolinguística. E vamos começar. Nós vamos falar hoje exatamente sobre ancoragem, como é que é isso, né? Vou só botar no modo apresentação aqui. Ancoragem, a neuroquímica das emoções. Vamos falar como é que é isso. Que história é essa de neuroquímica das emoções, né? Porque qual é o objetivo da gente estar fazendo esse curso, né? Que é a programação neurolinguística e a neurociência. Eu sempre, né, durante algum tempo, eu venho gravando muitos cursos para mostrar para as pessoas a força que tem a programação neurolinguística, o poder que tem. Todas as semanas eu comento com as pessoas mais próximas de mim, né? Tudo que está acontecendo, todas as coisas que estão acontecendo, tudo isso que está rolando, que está acontecendo, do poder que a PNL tem, eu vejo as pessoas mudando assim absurdamente todos os dias, apesar de já fazer isso há 30 anos aproximadamente, eu não deixo de me espantar com o poder, mas eu me espanto também com outra coisa que eu penso que ainda é negativa, né, que como poucas pessoas ainda sabem sobre o poder da programação neurolinguística. Né? Eu vou deixar o Joseph descansando aqui, para ele poder ficar à vontade, daqui a pouco eu chamo ele, mas ele está aqui ouvindo a gente, ele só está no backstage enquanto isso. E esse curso ele foi feito com esse objetivo, né, de ajudar você a entender que hoje a neurociência, que é bem mais recente, nas neurociências, elas sempre existiram, sempre houve neurologia e uma série de outras coisas assim, mas mais e mais vem sendo pesquisado em várias áreas que contribuem para as chamadas neurociências. E elas vêm demonstrando, embora elas não tenham nenhuma relação direta com a programação neurolinguística, elas vêm demonstrando justamente o poder que tem a programação neurolinguística, a força e o poder que a PNL tem, de uma maneira geral, e indiretamente aquilo que a neurociência está descobrindo, está comunicando, acaba confirmando a PNL. E justamente esse curso, eu estou fazendo exatamente isso, falando sobre a PNL e mostrando como é que a neurociência tem evidências aí nesse sentido. Então, vamos falar do poder invisível das emoções. Você já percebeu que basta ouvir uma música, sentir um perfume, ou ver uma cena para reviver uma emoção intensa? Isso acontece porque o cérebro é uma máquina sofisticada de associações. Como Bandler diz o tempo todo, um dos pais da PNL, nós somos uma máquina de aprendizagem. A gente aprende o tempo todo. Tanto que ele acha até que o poder da PNL está muito mais no processo de ajudar as pessoas a aprenderem novas coisas, desaprenderem coisas antigas e aprender coisas novas para fazer no lugar, do que outros processos aí, propriamente ditos, porque ele acredita que isso é a coisa mais importante. Eu concordo totalmente.
As pessoas aprendem. Quando você começa a praticar PNL, você aprende. Você aprende coisas sobre você e generaliza essa aprendizagem. Você tem resultados que são extremamente positivos e satisfatórios nesse sentido. Então, isso do cérebro ser uma máquina sofisticada de associações, a gente chama de âncora. Então, a neurociência chama de condicionamento emocional e reforço dopaminérgico, o que a gente chama de âncora, né? Então, ambas explicam o mesmo fenômeno fascinante: o poder de um estímulo despertar um estado emocional inteiro nas pessoas. Por quê, gente? Porque, para quem talvez, não sei, esteja vendo isso pela primeira vez, a programação neurolinguística, ela surgiu modelando a excelência de Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, depois Moshe Feldenkrais e outras pessoas. Várias dessas pessoas foram modeladas e eles começaram a replicar a excelência. Então não houve assim, vamos estudar neuroquímica para ver como é que a coisa funciona, depois vamos criar uma técnica chamada âncora para ver a questão da neuroquímica. Não. Eles foram um caminho contrário, eles modelaram a excelência, ensinaram aquilo que funciona. E hoje que eu digo já de há muito tempo para cá, a gente está tentando entender como que aquilo que funciona pode ser explicado. É isso que a gente está fazendo hoje, existe pesquisa científica na programação neurolinguística, inclusive. Então, emoções são mais do que sentimentos. Emoções não são apenas sentimentos abstratos, são padrões químicos e elétricos precisos no nosso cérebro. Quando você vivencia uma emoção intensa, seja ela qual for, então o sistema límbico, especialmente a amígdala, ela grava o contexto completo, o som, o cheiro, o toque e a luz. Então vocês estão vendo, nada disso estava disponível uns anos atrás, porque a gente não conhecia nesse nível as coisas. Mas a amígdala, não da garganta, até que tem do cérebro, ela grava diante da emoção todos esses fatores. Então você junta o som, o cheiro, o toque e a luz. Então, quando você está triste ou alegre, ou seja lá qual for a emoção que você está experimentando. Então, assim nascem as âncoras naturais. O cheiro do mar que traz paz, uma música de infância que traz alegria, um tom de voz que aciona memórias profundas. Cada detalhe sensorial fica gravado como parte do código emocional. Então, na verdade, isso que a PNL entendeu que a gente faz e ensinou como fazer é algo que a gente sempre fez, a gente sempre soube, né, que a gente faz âncoras espontâneas, mas agora a gente vem entendendo exatamente os componentes neurológicos que vêm ajudando tudo isso a acontecer. Então a amígdala é ativada em milissegundos. Antes mesmo da consciência perceber o estímulo, ela prepara o corpo instantaneamente. Então, é um fenômeno muito interessante. Então, a visão da PNL, âncora, é a associação deliberada de um estímulo externo, seja o toque, a palavra, o gesto, é um estado interno desejado. É aquela pessoa que muitas vezes ela ficou presa muito tempo num elevador e, no caso desta pessoa, ela acabou desenvolvendo uma fobia de lugares fechados. Acaba sendo uma âncora também. Ela ancorou aquele mal-estar de ficar, talvez, no elevador cheio, num lugar pequeno, muito tempo esperando sair dali, com algo extremamente negativo e ruim. Então ela junta uma coisa com a outra e pode ser que no futuro essa pessoa evite ficar subindo em elevadores, por exemplo. Isso pode acontecer. Ou generalizar para outros lugares fechados também. Eu me lembro de uma cura de fobias que eu fiz num practitioner em Goiânia, onde a moça, quando ela era criança, ela nem lembrava disso, ela lembrou na hora. A mãe dela fez uma roupa e enfiou nela, se estava tão apertada que ela quase perdeu a respiração e desmaiou de tão apertado que aquele tecido estava nela. E isso gerou um trauma nela, que ela não ia a nenhum lugar fechado, nada, nem avião, nem shopping, nem nada que fosse fechado assim, ela ia. A gente fez o processo lá no mesmo dia. Ela já foi para um shopping lá que, até quando eu fui, eu me lembro que eu fiquei tenso, que o chão da garagem batia assim na sua cabeça, quase não tinha janela nenhuma por todos os lados, né? E ela foi de boa, ela não entrava lá de jeito nenhum, hipótese nenhuma na garagem. Ela não ia, ela tinha que descer antes, ficar do lado de fora. Ela foi como um teste, inclusive, na hora do almoço. E assim aconteceu com tantas pessoas, né? Então, na verdade, você associa uma coisa a outra e cria uma âncora. Elas podem ser positivas, ou seja, tem pessoas que são coisas boas, sente um cheiro de um incenso, relaxa,
não sei se é isso, né? Para cada pessoa. Então, eu, por exemplo, adoro florestas e lugares na natureza, as pessoas gostam do mar, do sol. Então, isso evoca sentimentos. Por quê? Porque ficou associado uma coisa a outra. Então, isso descreve o mesmo processo, a criação consciente de atalhos neurais para estados emocionais específicos. O nosso cérebro faz essas coisas. Só que a PNL descobriu para que eu vou ficar esperando se eu posso rapidamente aprender a fazer isso e me beneficiar disso, ao invés de ficar esperando isso acontecer sozinho. Então, a âncora é um estímulo deliberado vinculado ao estado desejado. Na neurociência, o fortalecimento sináptico entre estímulo e circuito emocional. E o resultado, a criação consciente de atalhos neurais para emoções específicas. Na prática, elas são a mesma coisa, só que a neurociência foi para um outro caminho, porque a neurociência, ela não enfim, voltada para confirmar a PNL, isso está acontecendo por acaso. Na verdade, eles descobrem essas coisas lá e a gente que fica buscando as conexões entre a PNL e aquilo que a neurociência já provou. Então, Lady Hebb, neurônios que disparam juntos. Donald Hebb, que não é essa pessoa da foto, em 1949 estabeleceu um dos princípios mais fundamentais da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de funcionar de diferentes maneiras, compensar alguma coisa desenvolvendo outras capacidades de resposta. Então ele disse o seguinte em 49, neurônios que disparam juntos conectam-se. Né? Então esse é o funcionamento científico da ancoragem. São vários neurônios que são disparados juntos e eles aprendem a ser disparados juntos e continuam sendo disparados juntos, seja numa fobia, numa âncora negativa ou numa âncora positiva, algo que nos faz muito bem. Então, esse é o fundamento científico da ancoragem. Cada vez que um estímulo e uma emoção ocorrem simultaneamente, a conexão neural entre eles se fortalece. Com repetição, o vínculo se torna, então, algo automático que acontece. Então, Pavlov e o condicionamento clássico, né, décadas antes de Hebb, né, Ivan Pavlov, na Rússia, né, demonstrou esses princípios com seus experimentos clássicos. Cachorros que salivavam ao som de uma campainha mostraram que um estímulo neutro pode passar a associar uma resposta fisiológica. O mesmo acontece no cérebro humano, mas de forma muito mais complexa e sofisticada. Nossas âncoras emocionais são infinitamente mais ricas que a simples resposta de salivação. Envolvem memórias, significados e contexto profundo. Então, muitas pessoas dizem, né, que a âncora é o condicionamento pavloviano, e como eu sempre explico, e estou explicando de novo, não é. É mais do que isso. Né, porque essa resposta que o Pavlov mediu, embora totalmente cientificamente comprovada, ela só vai até um determinado ponto. Né, só que o cérebro humano é muito mais sofisticado. A gente não só saliva pela comida, tem emoções associadas, uma série de outros processos aí no caminho que acabam acontecendo também. Então, o caminho neural da ancoragem. Percepção sensorial. O estímulo visual, tátil, auditivo, ativa o córtex sensorial, processando as informações do ambiente. Então, você tem a ativação emocional, né? O estado emocional é disparado no sistema límbico, especialmente na amígdala e no hipocampo. E a consolidação neural, né? O reforço dopaminérgico grava essa conexão. Então, este estímulo significa esta emoção. Quando instalamos uma âncora de confiança ou paz, estamos criando um novo atalho neural. O cérebro, ele aprende rapidamente. Esse gesto é igual a esse estado. Então, aquilo que acontece, a PNL começa já a direcionar para algumas coisas bem específicas. Então, a neuroquímica da transformação, você tem a dopamina, né, o neurotransmissor da recompensa e da motivação. Cada vez que uma âncora gera um estado positivo, a dopamina reforça o circuito neural, tornando a conexão mais forte e automática. Ou seja, por isso também que muitas pessoas acabam ancorando coisas boas em seus feeds na tela. Né? Por isso que tem um vício na tela. É exatamente isso. Por quê? Porque o algoritmo detecta o que você gosta. E aí você fica sempre vendo o que você gosta. Toda vez que você vê o que você gosta, você sente prazer. Como em qualquer vício, cada vez você precisa mais para sentir aquilo. Porque o problema do vício é que a gente acostuma com o nível que a gente está. Então a gente fica querendo
antes de mudar, né, mais para tentar sentir aquilo. E é por isso que algumas pessoas são totalmente viciadas em telas e um monte de outras coisas. É exatamente isso, ou seja, aquilo ali te traz prazer, você vê coisas que te fazem muito bem, então você experimenta, né, a dopamina. E isso faz com que você queira continuar ali vendo de novo, etc. Então a noradrenalina cria atenção e foco intenso, essencial para consolidar a âncora, ou seja, por causa do algoritmo também, você acaba, nesse exemplo, você acaba botando muito foco, porque cada vez mais, se você continuar entrando naquelas coisas, o algoritmo vai aprendendo mais detalhes sobre o que você gosta. E na medida que você está vendo coisas que você gosta muito, você tende a aumentar o foco cada vez mais naquilo. Então aumenta o estado de alerta e marca a experiência como importante para ser lembrada. E você tem a serotonina, que regula a estabilidade emocional e reforça a sensação de bem-estar. Contribui para a sustentação do estado positivo ao longo do tempo. Então, tudo isso aqui, né, você tem uma combinação neuroquímica de coisas que acontecem e que aparecem numa âncora. A gente está acostumado a só dar um toque, fazer a âncora acontecer, mas quando a gente faz isso, né, o que acontece? Você está, no caso de uma âncora positiva, que você está ancorando um estado de recurso, de motivação e tal, você tem dopamina, noradrenalina e serotonina no processo. Isso faz com que uma âncora fique cada vez mais forte. Por isso que a gente diz que ao ancorar uma pessoa, a gente precisa buscar o ápice daquele estado. Não adianta só dar um toque na pessoa. Você tem que dar um toque, eu pedi para ela imaginar, por exemplo, um campo de luz ao redor do corpo. Não tem nada de místico aqui, tá? Isso é puramente uma âncora visual. Quando você faz isso, o que acontece com você? Quando você associa uma coisa a outra, né? Você vai aprendendo a força que aquilo tem. Então, para funcionar mesmo, tem que ser no ápice do estado, que é exatamente isso, quando tudo está tão lá no alto que você consegue gravar mais fácil. Então, as âncoras vão funcionar quando você faz a âncora repetidas vezes no momento mais intenso daquela experiência emocional, seja positiva ou negativa. Uma âncora negativa no ápice de algo muito ruim, eu associo com alguma coisa. Aí posso adquirir uma fobia, um medo, alguma coisa assim. Agora, na âncora positiva, onde eu, por exemplo, faço uma âncora para relaxar, uma âncora para me motivar para ir para a academia, por exemplo, o que acontece? Eu disparo aquela âncora, eu faço aquela âncora e no ápice das coisas boas que eu estou resgatando, eu faço a âncora, um movimento, um gesto, alguma coisa que eu não uso para mais nada, por exemplo. Então, quando acontece isso, acontece todas essas coisas, dopamina, noradrenalina, serotonina, neurônios são disparados juntos e isso faz a coisa acontecer. Então, evidências em neuroimagem. Estudos fascinantes com técnicas de neuroimagem revelam algo extraordinário. Estímulos previamente associados a prazer ou segurança ativam as mesmas áreas cerebrais do evento original. Olha que coisa interessante, né? Porque ainda tem um pessoal que não estudou direito, nem quer estudar, e que fica achando que tudo isso que a gente relata, né, quando pratica, por exemplo, programação neurolinguística, é algo meio histérico nas pessoas. A pessoa é histérica, ela é autossugestionável, é tudo um barato da cabeça dela. Não é um barato. Existe algo neuroquímico, cerebral, de ativação de áreas do cérebro que hoje a neuroimagem vem mostrando. Então, quando você cria uma âncora, na hora que você dispara a âncora, a neuroimagem mostra correspondentemente, né, que as partes do cérebro são acionadas quando você, por exemplo, dispara uma âncora que já está instalada em você. Então, o núcleo accumbens, região ligada ao prazer e à recompensa, se ilumina nos exames. O córtex pré-frontal, responsável pelo processamento emocional complexo, mostra os mesmos padrões de ativação. Então, isso é uma coisa bastante importante. Então, a âncora, ela realmente dispara a mesma coisa que ela pretende. Então, aquilo que a gente faz realmente aciona todo um aparato neurológico, neuroquímico, que acaba facilitando realmente que a gente volte a sentir aquilo quando a gente usa uma âncora. Então, vocês estão vendo aí uma forte evidência, né, de que uma coisa que a gente faz na PNL, e bastante, né, porque ela está presente aí durante todas as etapas da formação em PNL, realmente funciona. Então, insight poderoso. Quando você ativa uma âncora positiva, o nosso cérebro revive não apenas a lembrança, mas a química dessa lembrança. Olha só. E o mesmo vale para negativo. Então, cuidado com o que você está pensando. É por isso que âncoras bem instaladas têm poder
terapêutica e motivacional. Eu quero até chamar o Joseph aqui rapidinho para a gente fazer um comentário, vou botar ele aqui de novo. Então, Joseph, eu sempre falo, né, você já viu aí várias vezes, né, a gente comentar, né, da importância que tem aquilo que passa pela sua cabeça, né? Ou seja, o que povoa a sua cabeça, né? O que você acha sobre isso na sua experiência, né? Qual a importância daquilo que povoa a cabeça das pessoas? Porque a gente faz âncoras o tempo todo. Então, aquela pessoa que dispara muitas âncoras negativas, onde elas se sentem mal, onde elas ficam estressadas, às vezes nem tem uma coisa externa acontecendo, mas elas trazem aquelas lembranças mais do que elas precisam. O que você acha, né, dessa história, né, da importância dessas coisas que mexem com a gente, que a gente acaba disparando emocionalmente, principalmente se elas forem negativas? Realmente isso aí, quando eu aprendi sobre ancoragem, André, tem pessoas que você só pensa, só de você pensar você já se sente um incômodo, né? Que ela ficou ancorada num determinado momento ou tempo ali. Isso aí acho que é uma das aulas aí bem de relevância aqui no curso, porque a gente é ancorado todos os dias, né? Com várias pessoas, em casa, consigo mesmo. Um exemplo, eu estava ajudando um amigo para ele ir para academia, e aí a gente fizemos um resumo ali da ópera, que ele tinha uma âncora negativa quando ele tinha 15 anos de idade. E hoje ele tem 36 anos. Então ele viveu com essa âncora negativa mais de 20 anos. Aí eu coloquei uma âncora positiva e hoje ele está indo para academia. Sim, exatamente. Nós temos o colapso de âncora Isso no Practitioner, que é excelente nesse sentido. E é importante a gente colocar aqui, né, que grande parte desse processo é inconsciente, né, porque algumas pessoas ainda sabem, ainda têm uma ideia disso, mas várias pessoas, elas só descobrem depois de um processo de terapia ou de PNL. Eu me lembro de uma moça que ela tinha uma alergia, e quando ela relaxou para fazer o processo com a gente, olha que a técnica nem previa isso, ela lembrou que ela vivia com pais muito exigentes, autoritários, e aí ela foi passar 2 anos na Austrália, onde ela fez o que ela quis, ficou livre, não fez nada demais, só não tinha aquela coisa autoritária. Aí ela voltou para o Brasil, ela disse que quando ela chegou no aeroporto, ela teve a primeira crise de espirro e daí desenvolveu um processo alérgico, respiratório, e ela entendeu que ela ia voltar para a casa dos pais, que já estavam dando todos os sinais que iam voltar a ter um comportamento controlador, autoritário, né? E aí, imediatamente, ela respondeu com aquilo. E ela não tinha esquecido, ela nem se deu conta, ela revivendo isso, o que ela estava vendo sobre PNL, então fez total sentido para ela, e ela lembrou que ela teve a primeira crise no aeroporto quando ela chegou, depois desses 2 anos, né? Então a gente cria essas âncoras inconscientemente, por isso que o auto-reflexão, a autoanálise, um processo de trabalhar com alguém que entende isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que continuam ainda sofrendo por causa dessas associações. Então, se a gente faz âncoras espontaneamente e a gente está muito ancorado negativamente em coisas, e você tem uma facilidade de ficar disparando essas âncoras, é interessante você rever isso, porque tudo isso gera uma neuroquímica e dentro de você, né, que não é só uma lembrança, não é só um mal-estar, né? Porque a gente ainda entra naquela fantasia que a gente sabe que nunca foi real, né? Aquela história mas corpo e a mente, né? É uma coisa só. É uma coisa só. Não é, Joseph? Tudo é parte de um processo só, como um todo. Então, dependendo daquilo que está passando na sua cabeça, isso acaba influenciando você bastante. Então, fica uma mensagem, né, nossa aí: cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você vai vivendo todos os dias. Né? Tenha bastante cuidado, né? Porque tem muitas pessoas que elas se auto-torturam sem querer, às vezes, porque elas deixam ficar tocando todo um processo mental de diálogos internos e criação de imagens e coisas assim que alimentam processos que as fazem se sentir mal. E quando você começa a ficar mal muito tempo, isso pode afetar o corpo, pode afetar a mente, pode afetar uma série de outros processos aí, não é verdade? Isso, e tudo começa às vezes, tudo começa com a palavra, né, André? Que depois vira uma profecia, que vira uma crença, que vira um comportamento e sai ali para ação, né? O TOTS aí da PNL. É isso aí.
Muito bem, viu? Estudei PNL como Joseph e vocês também vão entender exatamente essa mecânica e como tudo isso funciona. Até já, Joseph. Então, seguindo aqui no nosso processo, né? Quais são os 3 pilares de uma ancoragem eficaz? Porque, como eu disse, a PNL aprendeu como isso funciona e agora aprende mais ainda com esses requintes da neurociência, com todos esses detalhes que a gente suspeitava de várias coisas nesse sentido, mas agora a gente tem certeza, né? Então, a PNL aprendeu a fazer isso. Então, quais são os pilares da ancoragem eficaz? Princípio 1, o estado intenso, como eu falei para vocês. Quanto mais forte a emoção, maior a liberação de neurotransmissores, especialmente a dopamina e a noradrenalina. Isso resulta em uma gravação neural mais profunda e duradoura. Então, quando você for ancorar algum estado, né, ou seja, vamos fazer uma prática aqui em algum momento, né, o que vai acontecer? Né? Quando você vai ancorar um estado relaxante, é importante que você vá para uma experiência bem intensa, relaxante, saudável, que mexe com você nesse sentido do que você pretende. Se você quer ancorar motivação para fazer alguma coisa, então é importante que você vá a uma memória bem forte, bem intensa sobre motivação, para que você consiga esse resultado pretendido. Então, quanto mais forte for a emoção, maior é a liberação de neurotransmissores, especialmente a dopamina, a noradrenalina, né, o que resulta numa gravação, como eu disse, neural mais profunda e duradoura. Não tente instalar uma âncora quando está apenas um pouco feliz ou confiante, se esse for o objetivo, por exemplo. Busque um momento de emoção genuína e intensa. É isso que a gente quer ancorar, é isso que a gente quer gravar. A intensidade é o combustível da consolidação neural. Então, é isso. A âncora vai ser boa se você, quando buscar um processo para ancorar, aquilo que você está buscando para ancorar tem que ser forte, intenso, poderoso. Aí você vai ter a chance de construir uma âncora bem legal. E o resultado, âncoras instaladas em estados intensos são mais fortes, mais confiáveis e mais fáceis de ativar posteriormente. Então, o cérebro prioriza memorizar experiências emocionalmente significativas. Tá? Então, isso é um dos fatores. 2, o momento exato, o timing é absolutamente crítico para a eficácia da ancoragem. O estímulo precisa ocorrer no pico da experiência emocional, o momento de máxima ativação da amígdala. Então, muito cedo, se você criar a âncora antes do pico, está associando o estímulo a uma emoção ainda crescente, não ao estado pleno. Se for muito tarde, se criar depois do pico, a emoção já está diminuindo e a química cerebral está mudando. A âncora, então, será fraca. Sobre isso aqui eu me lembro que eu aprendi com o próprio Richard Bandler, né, que esse pico é assim, você está revivendo uma emoção, ela vem, ela chega num ponto alto, depois ela imediatamente, em segundos, ela começa a declinar. Então, o que eu aprendi lá com eles? Que é interessante se ancorar quando estiver chegando quase, que você sentindo que, sabe a montanha-russa que está indo lá no alto para depois despencar? Quando ela estiver chegando lá no alto, é o melhor momento de você fazer a âncora. Por quê? Porque em seguida ela já começa a declinar. Então é treinar para reconhecer o pico das emoções quando ela estiver chegando lá no máximo de intensidade antes de começar a cair. É o momento de você ancorar, porque você tem aí um resultado bem legal em relação a isso. E princípio 3, repetição e exclusividade. Repetição fortalece. Cada ativação da âncora, no mesmo contexto emocional, reforça as sinapses envolvidas. Então, 3 a 5 repetições são ideais para a instalação inicial. Então, como é que... Nós vamos ver aqui num processo de ancoragem que a gente vai fazer, só para a gente ilustrar isso. Então, você faz a associação do estado intenso com a âncora específica e você repete isso de 3 a 5 vezes. E toda vez que você for praticar, você, de novo, faz entre 3 e 5 vezes, todas as vezes que você for criar uma âncora. Então, a exclusividade protege. Um gesto, um toque único para cada âncora. Gestos comuns criam interferência. Por isso que a gente pede para você usar algo que você não usa para mais nada. O cérebro não sabe qual emoção acessar se você usa algo que você já usa para outra coisa. Por exemplo, isso aqui, muita gente usa isso aqui para rezar, né? Então, se eu resolvo, a não ser que eu queira ancorar com a reza, aí tudo bem. Mas se eu não quero necessariamente juntar uma coisa com a outra, então se eu uso isso aqui para fazer uma âncora, isso pode conflitar com outras coisas que já estão ancoradas aqui e enfraquecer um pouco as duas. Porque aí você está quase que fazendo um colapso de âncoras, uma divisão.
Então, por isso que é interessante você usar um gesto que você não use para mais nada. Se for o gesto, ou a imagem, ou a palavra, porque as âncoras podem ser auditivas, sinestésicas. Então, o segredo da imaginação. O cérebro não distingue realidade de imaginação vívida, na verdade. Esta é uma das descobertas mais libertadoras da neurociência moderna. Quando você imagina uma experiência com riqueza sensorial suficiente, as mesmas regiões cerebrais são ativadas, como se você estivesse vivendo aquela experiência. Então isso é bem interessante. Isso significa que você pode instalar uma âncora de um estado desejado apenas evocando-o com força, foco e detalhes sensoriais. Não precisa esperar que a situação real aconteça. Pode criar o estado agora através da imaginação direcionada. Então, por exemplo, se eu sinto muita emoção quando eu vou num lugar na natureza, né, tem alguns parques aí pelo mundo, tanto no Brasil quanto pelo mundo, que eu adoro lugares de natureza bem forte, bem intensa. Né? Então, para eu fazer essa âncora, eu teria que fazer uma viagem, me deslocar para o outro lado do mundo outra vez. Não, eu posso me imaginar lá, vendo, ouvindo, sentindo fortemente. Quando eu me imagino no contexto, na situação onde existe o dispara o estado emocional, aquilo em si já dispara o estado emocional. Então eu não preciso ir lá para fazer, não preciso voltar naquele lugar. Toda vez que eu vou na casa da minha avó, eu me sinto um acolhimento. Não tem que pegar o carro e ir lá na casa da minha avó. Eu posso imaginar que eu estou na casa da minha avó. Isso é uma coisa fantástica, que foi basicamente identificado aí pela programação neurolinguística. Então, vamos fazer um exercício prático agora. Eu vou convidar vocês, o Joseph, todo mundo, para a gente juntos aqui fazer um exercício prático. Então, vamos instalar a sua âncora de poder. Então, eu quero convidar todo mundo aqui, se alguém estiver ocupado e tal, pede para ninguém incomodar durante uns poucos momentos, um exercício curto, mas para a gente sentir o poder que isso tem. Então, prepare-se para experimentar o seu cérebro aprendendo uma nova resposta emocional. Este exercício combina os princípios da PNL com o conhecimento da neuroplasticidade para criar uma ferramenta emocional de autorregulação muito poderosa. Então, vamos lá. Então, o que você vai fazer primeiro? Escolha o estado. O que você quer ancorar? O que você precisa mais que você quer ancorar para usar mais? Por exemplo, eu quero mais proatividade no trabalho. Então, qual é o estado, sei lá, de motivação, proatividade? O que você quer? Eu quero motivação para poder fazer exercícios físicos. Então é importante você primeiro definir qual é o estado que você quer ancorar. Que estado é esse? Identifique. E é importante que você seja bem específico sobre a qualidade emocional desejada. Que tipo de motivação? Motivação muito ampla, mas que tipo de motivação? A motivação mais mental, de solucionar problemas com a mente, a motivação que mexe com o corpo, para o corpo mexer junto, no caso de exercícios físicos. Então, seja bem específico. Então, pare e identifique qual é a emoção que você quer ancorar. E agora nós vamos trazer uma memória sobre isso. Eu quero que você lembre-se de um momento em que sentiu esse estado com intensidade máxima. Então, volte a um momento, por exemplo, se eu quero motivação aqui para ir para fazer exercício físico, correr, ir para academia, e eu ainda não estou muito motivado para isso. Então, quando eu acessei uma motivação que mexeu com o meu corpo, isso no meu exemplo. No seu exemplo, eu quero que você encontre uma memória boa, saudável, positiva. É importante que seja um bom exemplo, bom, saudável, positivo, um momento onde você sentiu muito forte isso que você quer que aconteça de novo. Então, um bom exemplo disso, que seja saudável, que seja positivo. E é como se você estivesse voltando no tempo, e uma vez lá de volta naquele momento, você vai reviver todos os detalhes sensoriais, o que você viu, ouviu, sentiu na pele, cheirava, dizia-se todos os detalhes do que você via, ouvia, sentia, falava consigo. Tudo isso, volta, experimenta de novo tudo isso outra vez.
E vamos amplificar o estado, né, para ficar ainda mais poderoso. Aumente o brilho das imagens enquanto você revive, o volume dos sons, desde que seja agradável, a temperatura das sensações. Sinta o estado crescer e se expandir pelo corpo inteiro. Na medida que você volta lá, você vai realçar com as chamadas submodalidades, que são esses detalhes do que a gente vê, ouve, sente, né? Então, se eu estou me motivando de forma que o meu corpo vem junto, então no que eu estou vivendo alguma coisa assim, talvez no passado eu já tenha feito atividade física, tenha andado numa viagem o dia inteiro sem parar, cheio de motivação, e o corpo ia junto sem reclamar, sem nada, então, no meu exemplo, né? Então eu volto lá e vejo, ouço, sinto, falo comigo como se estivesse de novo lá, e eu vou aumentando coisas que eu gosto, a imagem, as cores, o brilho, o som, eu posso botar uma trilha sonora se eu quiser. Vá fazendo ajustes com as chamadas submodalidades, que são esses detalhes do que você vê, ouve, sente, fala consigo, de modo que isso aumente ainda mais o poder daquilo. E aí preste atenção no que você está revivendo isso, para você chegar no pico disso. O pico é quando esse bem-estar, seja o que for, seja relaxamento, seja motivação, o que quer que você esteja imaginando, quando você está revivendo com todos esses detalhes, você sente que você está chegando no pico disso, no ápice, antes de começar a desfazer, eu quero que você faça um gesto que você não usa para mais nada. Não precisa ser esse que eu estou fazendo aqui, tá? Pode ser qualquer outro. Qualquer outro. Tocar uma parte do corpo, alguma coisa que você não use para mais nada. Mas você só vai fazer esse gesto quando agora comigo você de novo reviver, aumentar o que você viu, ouve, sente todos os detalhes, e quando estiver sentindo o pico, que é o... até estou chegando quase que no topo lá da montanha-russa, antes de virar para baixo, quando está chegando lá no topo, é o bom momento de você fazer a âncora. E essa âncora física, por exemplo, aqui, 4, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, e já tira, porque senão você vai ancorar a descida do pico. E a gente não quer isso acontecendo. Então esvazia um pouco a sua mente e vamos fazer de novo. Lembre-se, 3 a 5 vezes. Então, de novo, recria a experiência, vai e volta, vê, ouve, sente. Você lá se sentindo muito bem, bem. Faz a sua âncora. Quando você está no pico, 4, 5 segundos no máximo. Vamos fazer uma terceira vez agora também. De novo, vai recriando, né? Você só vai ancorar de novo quando estiver no pico, senão não faz sentido ancorar. Então, de novo, vê, ouve, sente, cria. Você está lá fazendo sentido bem. Yes, yeah, pá! Faz a âncora. Eu estou fazendo junto com vocês aqui. Eu não perco a oportunidade de fazer PNL. Isso, muito bem. Vou fazer mais uma vez, entre 3 e 5, vou fazer 4. De novo, recria a experiência, pode ser a mesma ou uma outra que evoque o sentimento similar também. Estou lá, você vendo, ouvindo, sentindo, sentindo muito bem. Ótimo, isso, muito bem. 3 a 5 segundos, você faz a âncora. Isso. Então agora eu quero que você esvazie a mente, totalmente. E quando eu contar 1, 2, 3, você vai fazer a âncora. A âncora ela sempre precisa ser feita do mesmo jeito, da mesma maneira, no mesmo toque, no mesmo lugar, né? Porque você começa a variar muito o gesto, a posição, o lugar. Nesse meu, aqui se eu toco mais para cá, tem que ser sempre no mesmo lugar. Eu toco aqui, eu tenho uma cicatrizinha na mão, então eu toco aqui, ó, nessa âncora aqui que eu fui reforçar agora. Então quando eu contar 3, você vai disparar a âncora. Então vamos lá, 1, 2, 3, dispara a âncora e veja o que você sente. Eu tô ótimo, e você? Quando você dispara a âncora. Então se você sente um pouco daquilo de volta ao disparar a âncora, isso significa que você criou uma nova âncora. Isso é o teste. A sua âncora foi criada, né? Então antes de eu explicar, o que você vai fazer? Para essa âncora realmente funcionar, eu peço que você faça pelo menos aí 21 vezes esse exercício. Pode até assistir aqui essa aula e do curso, né? Que vai ficar disponível no curso, na plataforma. Então, quando você faz isso outras vezes, o que você precisa fazer é apenas disparar a âncora e a âncora vai funcionar para você. Mas para isso você precisa treinar. Então, 21 vezes você vai fazer entre 3 e 7 vezes. Entre 3 e 7 vezes, isso mesmo. Eu faria 7, é porque aqui a gente tem um tempo mais limitado, eu faria 7 vezes,
E aí eu vou fazendo, e a âncora vai ficando cada vez mais forte. É como se eu estivesse carregando um telefone celular. Eu ponho na tomada, ele vai carregando. Uma hora ele fica carregado, mas primeiro ele precisa ser carregado. Então essas repetições vão funcionar como se você estivesse carregando o telefone celular, carregando a âncora, onde você está reforçando. Então, por exemplo, se a minha âncora é sobre relaxamento, independente do exercício desse da âncora que você vai fazer para relaxar, por exemplo, se eu, na minha vida, por exemplo, hoje, eu estou à tarde, tranquilo e tal, e eu relaxo bem, sei lá, estou resolvi ouvir uma indução e relaxei bem, nossa, estou tão relaxado. Eu aproveito e associo, se for o tipo de relaxamento parecido, similar com aquilo que eu estou criando, então eu disparo a âncora. Eu disparo a âncora e tá tudo certo. Por quê? Porque eu estou associando a âncora a esse estímulo de relaxamento. Não só faça os exercícios durante 21 dias, como toda vez que você estiver vivendo um estado do tipo, da categoria, do jeito daquilo que você está ancorando, rapidamente faça a sua âncora, que é para você associar aquilo também, porque você vai tornando a sua âncora cada vez mais forte, mais forte. E aí o que você faz depois de 21 repetições, muito antes disso, na verdade, 21 é só para dar aquela reforçada, para não ter dúvida e tal, você vai ter uma âncora funcionando. Âncoras duram para sempre? Depende. Se você usa bastante, elas ficam se auto-reforçando. Se você não usa muito, elas podem perder com o tempo a sua força. Ah, André, isso não é uma coisa ruim? Não. Se você perder a força de uma âncora, tira 5 minutos e faz de novo. E ela volta. É simples assim. De qualquer forma, será muito mais rápido do que qualquer processo terapêutico convencional. Muito, muito absurdamente mais rápido. Então, é uma coisa para você pensar. Então, o que acontece no seu cérebro? A amígdala registra o vínculo entre o estímulo, seu toque, e a emoção. Ela age como um sistema de alarme emocional, mas aqui você está usando-a conscientemente. O hipocampo armazena o contexto completo da experiência que você está ancorando, criando uma memória episódica rica associada a esta âncora. E a dopamina reforça, a repetição reforça as sinapses dopaminérgicas, o estímulo passa a gerar automaticamente o mesmo padrão químico da emoção original. Então agora você tem uma explicação científica para aquilo que a PNL já faz há mais de 50 anos. Então, aplicações práticas diárias, reuniões importantes, ative sua âncora de confiança, ou qualquer outra que seja, antes daquilo que você pretende. Nesse caso, da confiança antes das apresentações, que é o exemplo. Negociações ou entrevistas, em segundos, acesse o estado de poder que você já conhece. Qual é o objetivo de eu criar uma âncora? É usá-la quando for necessário. Então, eu estou criando uma âncora para fazer exercício físico. E toda vez que eu for fazer exercício físico, eu disparo a âncora e pá, lá vou eu com força total, fazer o exercício físico, por exemplo. Então esse é o objetivo. Ensino, coaching, use âncoras de entusiasmo e conexão antes de aulas ou sessões. Seu estado emocional é contagioso e começa no lugar certo. Conversas desafiadoras, âncoras de calma e empatia transformam sua capacidade de lidar com conflitos. Acesse a serenidade quando mais precisar dela, por exemplo. E rotinas matinais. Eu tenho várias âncoras que eu disparo de manhã cedo. Instale uma âncora de energia e foco para começar cada dia do estado ideal. Torne o estado de alto desempenho seu padrão, não exceção. Então, crie uma boa âncora poderosa para você começar seu dia. É bem legal. Eu faço sempre. E isso é bem legal. Como você também pode ter uma antes de dormir. Gente, aqui o objetivo não é assim que você tenha 200 âncoras e fique disparando todas elas, tá? Não é nosso objetivo isso. A âncora é feita para você reforçar algo específico que você quer melhorar, que você quer desenvolver, cujo resultado você quer mais tranquilamente. Eu já ajudei, por exemplo, várias pessoas que fazem concursos públicos a criar uma âncora de foco, concentração e estado emocional, etc. Principalmente pessoas que têm algum nível de TDAH ou alguma outra coisa assim. Então a gente foi criando durante um tempo uma âncora, uma pilha de âncoras bem poderosa para poder trabalhar todos esses aspectos para a pessoa treinar e ter ela pronta muito antes do dia da prova. E no dia da prova ela dispara a âncora
traz aquilo de volta, que toda aquela totalidade do que a gente trabalhou bem para aquela pessoa é disparado e a pessoa ela consegue fazer a prova com calma, com tranquilidade. Por quê? Porque a gente está treinando o cérebro dela a acessar estados específicos para alguma coisa, e isso, gente, é muito bom. Muito bom. Então, a revolução pessoal da ancoragem. Você tem a antiga crença, nós acreditávamos que precisávamos esperar as emoções certas aparecendo naturalmente, éramos reféns de nossos estados emocionais, reagindo passivamente às circunstâncias, e a nova possibilidade é que agora nós sabemos que podemos escolher e criar estados intencionalmente. Você não precisa esperar se sentir bem para agir. Bem, porque o cérebro responde ao comando consciente que você dá. Então, na verdade, é uma escolha. A gente pode sempre ter escolhas. O mundo nos desafia o tempo todo, é um desafio. Cada vez o mundo está mais complexo e cada vez há mais desafios para a gente poder lidar no mundo. Isso não sou eu que acho, é estudado por várias pessoas, mas nós podemos sempre escolher como é que a gente reage, como a gente responde a isso. Só por isso que eu estou estudando, fazendo, praticando, divulgando a programação neurolinguística, porque como a gente responde a tudo isso é uma escolha da gente. Então, toda emoção é um circuito, e todo circuito pode ser reprogramado. E, finalmente, PNL e Neurociências Unidas. Mesma verdade, linguagens diferentes. A PNL oferece ferramentas práticas, a neurociência oferece validação científica. Juntas criam um mapa completo de transformação humana. Ferramentas acessíveis. Ancoragem não requer equipamentos, terapia prolongada ou recursos externos. Você carrega essa tecnologia dentro de si e é só aprender e ativar. E poder imediato. Diferente de muitas técnicas, a ancoragem funciona em segundos, uma vez instalada. Você tem acesso instantâneo aos estados que você escolheu cultivar. Com a prática, para quem realmente estudar, praticar, isso que acontece. Eu vou ter aqui no nosso curso, aqui é só para quem chegou depois, né? Essa é uma gravação ao vivo de uma aula aberta que eu quis fazer do curso PNL e Neurociências. Eu vou ter outros exercícios de ancoragem aqui, ou que tem âncora junto também, e para vocês poderem treinar, praticar, independente das aulas que a gente está fazendo aqui. E tem as referências científicas aí, Pavlov, Schutz, Damasio, Hebb, Bandler, Grinder. Isso vai estar disponível para vocês também no material didático do curso. E quando você cria âncoras positivas conscientemente, você está literalmente ensinando o cérebro a reagir de outra forma diante da vida. Esta é a ponte poderosa entre a sabedoria da PNL e a precisão da neurociência. E agora essa ponte é sua. E eu quero trazer o Joseph de volta aqui para a gente poder encerrar e perguntar. Eu sei que o Joseph conhece muito, muito bem todos esses assuntos. Deixa eu só desconectar aqui, trazer ele de volta. Então, Joseph, me diga, âncoras, sua experiência, né, nas coisas que você faz. O Joseph é um mestre de capoeira, ele trabalha com adolescentes também, fazendo coaching na Suécia, que felizmente lá as pessoas não são ignorantes, igual no Brasil, e sabem separar a coisa boa do que não é, né? Então o coaching na Europa é altamente valorizado, desde que a pessoa tenha ética e faça a coisa direito. Então me diga, como é que é a sua experiência aí ao longo do tempo com âncoras, desde que você aprendeu isso? A experiência é bem grandiosa, que eu trabalho, eu dou aula todos os dias, né, de capoeira, toda semana dou palestra lá num local que a gente tem aberto para as pessoas, e são suecos, né, são suecos e também esse dia das palestras aí são pessoas de vários países, né, da Tailândia, vários países árabes. E tudo começa com a âncora, né, André? A palestra começa com a âncora. Como a gente trabalha aí no dia a dia, acho que a âncora é uma das coisas mais... É uma dos pilares importantes da PNL, porque a gente é usado todos os dias, as pessoas usam a âncora com a gente e a gente usa a âncora com as pessoas inconscientemente. Então, acho que essa aula aqui é fantástica. É isso aí. Na verdade, aqui a gente está apresentando o conceito. Eu vou ter no curso, basta vocês procurarem. Quem já está adquirindo o curso
vai estar disponível em breve. Vão ter vários exercícios, independente dessas aulas aqui, que eu sempre agrego, e tem vários sobre âncoras que eu vou disponibilizar para vocês também. Acho que uma coisa bem legal, André, as âncoras também você pode usar, né, em empresa, em família, na academia, para treinar. Um exemplo meu aqui, eu estou sentado no sofá e eu lembrei ontem, minhas crianças estavam agitadas, 10 horas da noite, queria treinar aí, não sei o que eles são bem agitados, é bastante energia. Aí eu sempre fiz uma âncora desde criança, para eles ficar calmos, e aí eu coloquei a âncora e eles já relaxaram na hora, depois de 5 minutos já estava dormindo. Você vê uma coisa que funciona, não é uma mágica, é uma coisa como que você explicou aí o curso, a aula inteira, como o cérebro funciona. Então é bem legal. Mais do que nunca vocês estão entendendo como a PNL funciona, né? Porque a PNL é a aplicação de processos que funcionam muito bem no cérebro, no sistema nervoso, na neuroquímica, nos mecanismos de aprendizagem. Então a PNL tem esse sucesso que ela tem, não é por acaso, é porque foi feito todo um estudo da própria modelagem da excelência, e agora as explicações que mostram por que essas coisas funcionam. Então vocês viram nessa aula de hoje exatamente isso, que uma âncora, que é uma coisa que a gente usa e funciona, não é só um barato, não é uma coisa que eu cismei, é uma coisa que tem toda uma coisa bioquímica, neuroquímica, do funcionamento do cérebro que explica por que uma âncora funciona.